Tecla, a apóstola apagada, a mulher que desafiou Roma por amor ao Evangelho. Você já ouviu falar de Santa Tecla? Provavelmente não. E isso diz muito mais sobre a história do cristianismo do que você imagina. Tecla foi uma das primeiras e mais ousadas discípulas do apóstolo Paulo, a ponto de ser chamada, por muitos no cristianismo primitivo, de igual aos apóstolos. Mas sua história foi varrida para debaixo do tapete por séculos. Por quê? Vamos te contar agora o que Roma tentou esconder e o que o Oriente jamais esqueceu. O encontro que mudou tudo. A história de Tecla começa na cidade de Icônio, onde ela era uma jovem rica, noiva de um homem influente. Tudo parecia estar traçado: casamento, status, estabilidade. Até que um visitante estranho apareceu na cidade. Seu nome era Paulo. Paulo começou a pregar nas praças, nas casas, nas ruas. Mas não qualquer mensagem. Ele falava sobre renúncia, pureza, ressurreição, vida eterna. Tecla ouviu e não conseguiu mais ignorar. Segundo o antigo texto Atos de Paulo e Tecla, escrito no século II, ela ficou 3 dias sentada à janela, sem comer nem beber, absorvendo cada palavra que Paulo dizia, a ponto de abandonar tudo, família, riqueza e até o casamento. Rompendo com o noivo, por fé ou por amor. Tecla rompeu o noivado, não por outra paixão humana, mas por algo ainda mais radical: a fé. Quem sabe, uma paixão espiritual por Paulo, uma admiração profunda que ultrapassava o comum. Alguns estudiosos chegam a insinuar que Tecla e Paulo podem ter tido um casamento platônico, já que ele acreditava na breve volta de Jesus e que nenhum cristão devia casar-se, senão em último caso. Sugerem que ela se encantou por ele ao ver nele um ideal de vida e santidade, algo que nenhum casamento convencional poderia oferecer. Mas essa escolha teve um preço: prisão, fogueira e milagres. Seu noivo a denunciou. A própria mãe a entregou às autoridades. O crime: desobedecer à ordem patriarcal e seguir um novo estilo de vida cristão. Tecla foi presa e condenada à fogueira. Mas, segundo o texto, Deus enviou uma tempestade que apagou as chamas e a salvou. Ela escapou e seguiu Paulo, mesmo quando ele a rejeitou no início, por medo da perseguição. Mas ela não desistiu. Depois, em Antioquia, um magistrado tentou assediá-la. Quando ela resistiu, foi condenada a ser devorada por feras no anfiteatro. Novamente, o milagre: os animais não a atacaram. Um leão chegou a defendê-la. Tecla desafiava tudo: as leis, o patriarcado, o medo, a própria morte. E tudo isso por causa do Evangelho. A mulher que virou apóstola, e Roma quis esquecer. No final do relato, Paulo reconhece a força e a fé de Tecla, e a autoriza a pregar e batizar. Uma mulher, no século II, comissionada por um apóstolo. Nos primeiros séculos do cristianismo, Tecla era venerada como uma apóstola das mulheres. Era modelo de castidade, coragem e fé radical. Mas sua história não agradava a todos. Em Roma, os líderes resistiam à ideia de mulheres pregando, batizando ou assumindo autoridade espiritual. Aos poucos, a memória de Tecla foi sendo apagada do Ocidente. Seu texto foi considerado apócrifo, sua missão silenciada. Mas no Oriente, ela nunca foi esquecida. Enquanto Roma silenciava a Tecla, as igrejas do Oriente faziam o oposto. Na Síria, Grécia, Armênia e Etiópia, Tecla se tornou uma das santas mais veneradas. Foi chamada de protomártir entre as mulheres, e até hoje é celebrada em 24 de setembro com hinos, ícones, pinturas e esculturas, e liturgias especiais. Em Seleucia, no sul da Turquia, há uma antiga caverna onde ela teria vivido como eremita até sua morte. As ruínas da igreja de Santa Tecla ainda estão lá, testemunhando que ela nunca foi apagada da história, apenas ignorada por alguns. Por que o Ocidente resistiu tanto? A resposta é simples e incômoda. Tecla representava tudo que as estruturas patriarcais da igreja temiam. Uma mulher que pregava, que batizava, que escolheu a fé acima do casamento, que sobreviveu ao martírio, que foi comissionada por Paulo. Ela era uma ameaça ao modelo clerical masculino que se consolidou com o tempo. Sua história foi colocada de lado como lenda, exagero, fábula. Mas o povo cristão, especialmente no Oriente, jamais deixou de honrá-la. O que Tecla nos ensina hoje? Tecla não é apenas uma personagem histórica. Ela é um símbolo do poder da fé que transforma, da coragem feminina diante da opressão
da liberdade cristã que transcende convenções sociais. Ela nos lembra que o cristianismo primitivo tinha espaço para vozes como a dela e que talvez seja a hora de redescobrirmos essas histórias que foram soterradas. Tecla foi apagada da história oficial, mas não da memória do povo de Deus. E agora você a conhece também.